Fala rapaziada, eu queria conversar com vocês hoje, falar algumas coisas ao meu respeito pessoal, algumas ideias que eu tenho a respeito de coisas que eu penso, quem eu sou, como eu vivo. Então, primeiramente, eu queria falar uma coisa muito importante sobre mim, que é a respeito desse nome aqui, ó, Yahushua. É um nome que eu tenho marcado aqui no meu boné e para onde eu vou eu levo esse boné comigo. E eu sempre estou falando esse nome. Eu já teve épocas que eu falei menos, teve épocas que eu falei mais. Hoje em dia eu não tenho tanta interação com pessoas para poder falar mais esse nome. Basicamente se trata de um nome de alguém muito importante que já existiu e ainda existe e sempre existirá nesse mundo. E é um nome que foi ocultado durante muito tempo e que eu estou falando agora experiências próprias, tá? É um nome que por minha curiosidade, por meus estudos, me levou à compreensão do que se trata e o que é esse nome. Basicamente, é um nome do nosso Salvador, do Messias, aquele que nós aprendemos a chamar erroneamente de Jesus Cristo. Existem muitas formas de você chegar ao entendimento desse nome, tá? Você só precisa começar o primeiro passo, que é entender, buscar o conhecimento, fazer suas pesquisas particulares, aprender, mesmo que seja um mínimo de hebraico, paleo-hebraico, ver alguns livros um pouco mais antigos e a tradução da Bíblia, né? Tentar traduzir a Bíblia ao pé da letra. Aí você consegue entender alguns fatores que soma uma informação com outra e te levam a um resultado. Primeiramente, para você poder entender a questão do nome do nosso Salvador, você precisa entender um pouquinho só da língua hebraica, tá? O que seria esse um pouquinho, uma parte desse um pouco, né? Você tem que entender que a língua hebraica não tem a letra J, que existe no nosso alfabeto tradicional, o alfabeto português, né? O alfabeto inglês, não tem letra J no hebraico. Então, qualquer nome que você venha a pronunciar em hebraico, não tem uma letra correspondente com a letra J. Aí você vai tentar entender o porquê que não tem. Qual a diferença da letra J para as outras letras? Aí se você buscar um pouquinho mais de informação, você vai entrar na questão de uma pessoa chamada Pierre de la Ramée. Foi um francês que viveu entre 1800 a 1870, por aí. Essa pessoa chamada Pierre de la Ramée, ele passou a ser conhecido como Petrus Ramos, tá? Essa pessoa, o Pierre ou Petro Ramos, ele foi a pessoa que inventou a letra J, tá? E algumas outras letras e variações de outras letras que existem hoje no nosso alfabeto português. É básico você estudar um pouquinho de hebraico e perceber que nomes como Jacó, não se pronuncia Jacó no hebraico, é Yaakov, ou José, que ainda existe em vários países árabes, é pronunciado como Yosef. Então você vê que a letra J não tem. No lugar da letra J é a letra I. E por que essa letra I? Porque o J veio para substituir a letra I. Hoje em dia eu entendo que essa letra I também não representa a letra I como nós conhecemos, tá? É o Y, é a letra Y. E essa letra Y,
ela representa uma letra em, vamos dizer assim, uma letra no alfabeto hebraico. Tá? Eu não vou dizer que letra é essa, eu vou deixar que vocês pesquisem e descubram por vocês mesmos. Mas essa letra Y no alfabeto hebraico, que pode ser transliterado como letra I, e que hoje em dia foi mudado para letra J, ela tem o som de I, ainda tem o som de I. Então, se você pegar o exemplo de Jacó, que o nome originário no hebraico pode ser transliterado como Yaakov, ou José como Yosef, é óbvio que você chega a uma conclusão. A letra J de Jesus não significa J, significa I. Então, se você pegar a letra I e substituir pelo J, o nome que você tem é Jesus. E se você que estudou um pouquinho mais e já conhece o sufixo sus ou o nome completo Jesus, você sabe que em romano, em latim, em grego, esse nome Jesus tem dois significados. Ie mais sus e apenas sus, que são duas blasfêmias, dois nomes que não devem nem ser pronunciado a título do nosso Salvador. Um significa cavalo e outro significa porco. E esse não é o nome do nosso Pai, do nosso Eterno, do nosso Salvador, daquele que veio e morreu no madeiro por todos nós. Isso é um significado que deram naquela época. Lembrando, é sempre bom você entender que quem ganha a guerra conta a sua versão da história. Então tenha isso em mente, tá? Mataram o nosso Salvador e escrever a história dali para frente da forma que bem entenderam, e o que aconteceu dali para trás modificaram tudo que puderam modificar a seu favor. Então eu sigo atualmente esse nome aqui, ó, Yahushua. Yahushua ou Yahusha, que tem basicamente o mesmo significado. É o mesmo nome. Só que um é paleo-hebraico e um é o hebraico moderno. Yahusha é um pouco mais moderno, hebraico moderno, e Yahushua é o hebraico arcaico, o hebraico mais antigo. Tá? Então, o que nós vamos entender daqui para frente? A minha pessoa, Felipe A, se tornou Felipe IA por causa desse nome. Tá? O entendimento do nome do Salvador. O que eu sigo na minha vida hoje em dia é porque hoje eu entendi que a palavra do nosso Pai, do Criador dos céus e da terra, é uma e não se divide nem se modifica. Então eu entendi que a palavra do Pai é o que deve ser seguido. Não a minha vontade ou a sua vontade ou a nossa vontade. É a vontade do Pai. Ele tem um plano para cada um e cada um vai começar a cumprir esse plano quando começar a entender e seguir o que ele colocou através dos nossos antepassados nesse livro conhecido como Bíblia. A minha vida hoje é totalmente diferente do que eu vivia há 4, 5, 6 anos atrás. Eu sou um homem que hoje vivo no norte do Brasil e que há 3 anos e meio, 4 anos atrás vivi em São Paulo. Eu sou nascido e criado em São Paulo. Eu tinha uma vida em São Paulo totalmente diferente. Eu tive crenças diferentes. Eu pratiquei religiões totalmente diferentes.
eu já fui ateu. E tudo que eu vivi lá atrás me levou a uma vida que eu tive uma vida boa. Eu tive uma vida com. Eu fui afortunado, mas eu acredito que foi uma vida com mentira, com ódio, com raiva, com pecado. E o que eu escolhi para viver e vivo hoje é uma vida honesta, é uma vida real e uma vida ou sem pecado ou com o mínimo pecado possível. Porque ainda existe muita coisa que eu não sei que é errado e pode ser que eu esteja praticando, mas eu ainda vivo buscando informação para não errar. Eu tenho minha família, eu sou grato a todos os dias que eu tenho, ao alimento que eu consumo, eu enxergo a vida de um jeito diferente. As pessoas que me conheciam lá atrás, os meus amigos, os meus melhores amigos, o meu ciclo de amizade, eu vou até fazer um pedido aqui. Apague da sua memória aquela versão minha que vocês têm na sua cabeça, porque aquilo não existe mais. O que existe hoje é um novo homem. É um homem que enxerga diferente, é um homem que fala diferente, que procura algo que vocês ainda não entenderam. Mas eu espero do fundo do coração que um dia vocês consigam entender. Porque se vocês ouviram o mínimo do que eu já falei, o que eu já deixei de informações nas lacunas, vocês sabem que, além de buscar uma mudança, eu sempre fui diferente. Nós se relacionamos pelo o fato dessa diferença e pelo fato de eu buscar algo que eu não entendia na época. Eu achava que era conspiração, delírio, coisa da minha cabeça, mas hoje eu entendo, com a idade que eu tenho, com a experiência que eu vivi, eu vejo que eu estava no caminho certo. Eu estava seguindo um caminho que me trouxe até aqui agora. Bem distante de onde eu era e bem diferente do que eu pensava. Então, pessoal, só entenda assim, pense um pouquinho, busque conhecer um pouco mais, se desliga um pouco das redes sociais, como Instagram, próprio YouTube também, tem muita porcaria, saiba filtrar, esse negócio de TikTok. TikTok tem algumas coisas boas também que dá pra você evoluir sua cabeça, mas 80% é porcaria também. Filtra, retém o que é interessante, o que faça você evoluir. Porque o nosso tempo é muito curto aqui. Eu tô com 36 anos, 37 anos, desculpa. E eu percebi que eu perdi quase 20 anos da minha vida fazendo o que eu bem queria e não serviu de nada. Eu tenho algumas coisas que eu posso filtrar daí dessa época, mas eu perdi muito tempo. Perdi muito tempo. Muita loucura, muita porcaria. Nossa, coisa que eu não tenho orgulho hoje em dia. E que eu não queria que meus filhos passassem por isso. Então pense bastante, você que é mais novo, você que é jovem, tenta viver uma vida mais voltada pelo sentimento. Eu aprendi uma coisa quando eu era bem pequeno, que era o seguinte, meu avô que me ensinou. Ele fala, Felipe, antes de você fazer qualquer coisa, pensa 3 vezes. Quando você pensa 3 vezes, você tira uma base se aquilo é certo ou errado. E sempre tende a levar as coisas para o lado certo. Não vai pelo errado, pela emoção. Nunca haja pela emoção. Haja mais pelo pensamento, pela razão. Então, reflita mais, abaixa mais a bola, fica mais calmo, para você pensar melhor. Respira fundo, toma água, espera a poeira baixar para você tomar atitude. Não toma uma atitude precipitada. A vida, ela pode ser algo que você acha que a sua chance não vai acabar, mas acaba. É questão de segundos, você tá ali
fazendo uma coisa que você acha que é inocente, inofensiva, daqui a pouco acabou. Eu perdi várias pessoas que eu gostava, vários amigos, e eu não perdi porque eu perdi a amizade, foi porque a pessoa morreu mesmo. Eu tive amigos que eu considerei melhores amigos que morreu cedo. Um amigo meu, muito amigo meu de infância, o cara morreu com 13 anos de idade. Porra, o cara tinha a vida inteira pela frente, 13 anos de idade e foi embora. Um acidente de ônibus horrível. Porra, e era um cara que era inteligente pra caramba. Hoje, eu sei que um cara desse poderia ser um cara já desperto, sabe? Mas um cara que morreu cedo, não aproveitou nada da vida. O cara, pô, sabe, triste. E vejo também pessoas que é amigo meu, mais velho que eu, que poderia ser uma pessoa desperta, com a mente, um intelecto um pouco mais evoluído, o cara ainda está cometendo os mesmos erros que cometi em 1993. O cara tá preso lá atrás, fazendo as mesmas coisas, usando droga, bebendo como se não houvesse amanhã, agindo como uma criança, um adolescente. E o cara já tem lá quase 50 anos nas costas. Então tem pessoas que vai e tem pessoas que não vai. É por isso que você tem que filtrar suas amizades. Entender que os seus amigos podem ser bons em determinados momentos e de uma fase em diante da sua vida você tem que, sei lá, abandonar, sair fora, porque não presta mais. Tendem a se cuidar mais, sabe? Sua cabeça, para você não chegar numa idade e olhar para trás e falar, porra, não fiz porra nenhuma. Tenta pensar um pouco mais, tenta ler, leia. Hoje em dia eu faço uma coisa que é bem simples. Eu ficava pensando, pô, ler livro é chato pra caramba, tem que ficar parado lá, folheando o livro e vendo. É mais fácil, hoje em dia você pode pegar o livro, baixar o audiobook, o livro em áudio e pá, bota lá o fone de ouvido. Um livro que você lê em, sei lá, um mês, em áudio ele tem 6 horas. Você lê ouve, né? 1 hora por dia. Em 6 dias acabou o livro. Você pode ler um livro por semana, aprender e você ouvindo é bem mais fácil. De repente você está fazendo uma caminhada, tal, andando de bike e ouvindo um livro. Você mata dois com uma só. Então leia coisas interessantes também. Não vai ficar lendo livro de prego aí, de gente idiota. Vai ver algo que agregue sua vida. Se você tem uma profissão, algo que você gosta, que você faz com prazer, leia coisas nesse sentido. Coloque coisas, agregue isso daí, algo da sua profissão, algo do que você gosta, do seu hobby. Pega um audiobook sobre esse assunto e vai ouvir ali, ó, que seja uma semana ou duas ouvindo aquilo ali. Até a Bíblia você pode ouvir em áudio. É bem mais fácil hoje em dia você ler a Bíblia, em vez de ler a Bíblia em um ano inteiro, você pega o áudio da Bíblia e lê em, sei lá, 6 meses, que seja. Então, a gente está numa época que tá difícil as coisas. É muito conflito de idiotice, muito conflito de informação. Você vê muita censura de informação, você é privado de saber coisas novas. Você pega as redes sociais, tudo é fake news, tudo é tratado como, sei lá, com uma burocracia lascada. O interesse dessas pessoas não é esconder o que é fake, é esconder a verdade. Eles estão preocupados com o que é fake. Porque fake news existe há muito tempo. Porra, desde que eu era criança, a gente falando besteira, falando merda. Eles estão preocupados com a verdade, porque se você ouve alguma coisa que é verdade e você vai buscar informação, é um a menos acreditando na mentira. E a mentira é o que sustenta o que está acontecendo hoje em dia no mundo. Tá? É poucos que conhecem a verdade e entendem. Eu não estou falando que eu sou dono da razão, eu não sou. Eu sou um aprendiz. Desde que eu nasci até o último dia que eu morrer, eu vou ser um aprendiz. Eu vou estar aprendendo. E vou partir desse mundo sem aprender tudo. É normal. Eu vou aprender o que vai me interessar.
Eu vou aprender o que o Pai me der na minha mão e falar, ó, aprenda isso que vai te beneficiar no futuro. É isso. Então, gente, esse vídeo aqui eu não quero prolongar muito, só quero dizer algumas coisas, interagir com vocês, ver se vocês vão ter algum tipo de comentário nisso daqui, para a gente poder interagir mais, tá? Dependendo de como for, daqui para frente eu trago mais assunto de coisas que eu sei, que pode ser que muitos gostem, outros não gostem, mas são informações que eu pretendo passar adiante, tá? Eu vou passar essas informações adiante através de vídeo, porque eu sei que eu vou alcançar um número maior de pessoas. Então, a minha parte eu vou estar fazendo aqui. Beleza? Valeu!